Na vitória por 3-1 sobre a Croácia, 3 dos 4 atacantes vindos do banco de reservas, substituídos, portanto, por Carlo Ancelotti no segundo tempo, participaram diretamente de jogadas de gol. Endrick, Igor Thiago e Martinelli. Apenas o Ryan não se envolveu numa jogada de tento do Brasil. Isso vem a corroborar a tese que tenho defendido há meses. Carlo Ancelotti convocará justamente 9 atacantes na lista final para a Copa do Mundo, porque é no ataque que reside a profundidade de talento do Brasil e a capacidade de o Brasil modificar partidas no segundo tempo. Pois bem, ontem, no primeiro tempo, o Ancelotti escalou o Matheus Cunha para articular meio-campo e ataque, Luiz Henrique pela direita, Vinícius pela esquerda, João Pedro centralizado. O Brasil, no primeiro tempo, tomou mais a iniciativa, teve mais posse, quase 60% de posse de bola, embora tenha marcado o seu gol num contra-ataque, numa transição ofensiva de um escanteio batido pela Croácia, uma jogada do Vinícius Júnior pela esquerda e uma chegada do Danilo à frente. O Danilo ontem pisou bastante na área, é uma característica interessante para o meio-campo do Brasil, e antes da jogada do gol que marcou, já havia finalizado perigosamente uma defesa do Livakovic, salvo engano, num passe também do Vinícius Júnior, que melhorou seu nível exibicional em relação às últimas exibições, em relação às últimas partidas. Também piorar era impossível e manter seria demasiado preocupante. O Brasil teve mais a bola, criou algumas ocasiões, com o Matheus Cunha se destacando na ligação entre meio-campo e ataque. Há quem diga que apelidar ou batizar o sistema da seleção brasileira de Ancelotti como 4-2-4 desconsidera o papel híbrido que o Matheus Cunha cumpre, de ligação entre meio-campo e ataque. Ele fez um passe de trivela, uma enfiada de bola para o João Pedro por dentro, que foi brilhante. O Matheus Cunha fez uma boa partida. O Brasil não começou bem o jogo, mas foi progredindo, foi crescendo no decorrer da partida, graças a uma Croácia que não geriu a bola como no confronto decisivo, derradeiro para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, cedeu mais iniciativa, permitiu que o Brasil tivesse campo. Mas voltando ao cerne da discussão, ao cerne, para mim, da partida da seleção brasileira visando a convocação à lista final de Carlo Ancelotti. O Brasil, no segundo tempo, baixou muito o bloco, seguiu uma cartilha bastante reativa, além da conta. O Brasil cedeu mais de 60% de posse aos croatas e não tinha válvula de escape, alguém que fosse a flecha. É natural que os jogadores de ataque da seleção brasileira tivessem se cansado. E o Ancelotti, a partir da metade do segundo tempo, renova o ataque. Primeiro entram Igor, Thiago e Martinelli, 10 minutos depois entram em campo Endrick e Ryan, que são jogadores que se destacam muito pelo aspecto da velocidade. E o Brasil começa a produzir transições ofensivas interessantes, com um ataque com mais fôlego, com um ataque regenerado do ponto de vista físico. O Igor Thiago é quem converte a penalidade da seleção brasileira do 2-1 depois do empate do Maier da Croácia, mas é o Endrick que conquista a penalidade e no lance do terceiro gol os três participam. O Igor Thiago vence um duelo ainda no próprio meio-campo brasileiro, o Endrick dá assistência e o Martinelli bate cruzado a partir da esquerda. Só o Ryan, portanto, não participou de jogadas de gol diretamente. O Ryan fez uma exibição um pouco opaca, mas também teve uma minutagem muito reduzida. Sobre o gol de empate da Croácia, o Brasil mostrou novamente defeitos defensivos. É um time que quer defender em bloco baixo, mas nem sempre poderá fazê-lo, aproveitando a velocidade dos contragolpes com seus atacantes que têm muita profundidade, muito fôlego para se renovar durante a partida, para se revezarem e, portanto, oferecerem ao Brasil novas alternativas. Nem sempre poderá o Brasil apostar no contragolpe. Em alguns momentos precisará pressionar alto e propor o jogo, que ainda é uma fragilidade dessa seleção, mas sobretudo pressionar alto. O Brasil pressionou alto a Croácia no lance do gol de empate do Maier e foi vazado, a pressão vazou. O Maier entrou entre dois defensores da seleção brasileira, o Bento
saiu muito mal do gol, fez uma abordagem muito ruim, muito fraca ao lance. O Alisson, grande vencedor da data FIFA, hein, pelo rendimento de Ederson e Bento, que foram testados por Carlo Ancelotti. Mas, sobretudo, ali no meio espaço, o jogador croata que deu a assistência para o Maier fez o passe para dentro da grande área, recebeu com muita liberdade, o Andrei não o acompanhou. A seleção brasileira sem a bola ainda é muito deficitária a nível de organização. Embora seja justo ressaltar que no primeiro tempo o Brasil criou ocasiões, criou chances a partir de recuperações avançadas. O Modric acertou 95% dos passes, mas perdeu 2 bolas que culminaram em chances perigosas para o Brasil. O Modric, uma perdeu a bola para o Casemiro e outra estava mais próximo da linha lateral, um passe atravessado, acabou dando à seleção brasileira a posse, salvo erro, numa jogada que terminou numa finalização do Danilo, que eu mencionava anteriormente, a finalização do Danilo dentro da grande área que precedeu o lance do belíssimo primeiro gol da seleção brasileira. Então o Brasil recuperou algumas vezes a bola avançado, recuperou algumas vezes a bola com um bloco mais agressivo, mas mais por demérito dos jogadores da Croácia, notadamente do Luka Modric, do que por um mérito organizacional da seleção do Carlo Ancelotti. Isso precisa ser corrigido na Copa, porque apesar de o Brasil ter a intenção de atuar contra as potências, e não que a Croácia no segundo tempo seja uma potência, tenha sido uma potência, mas tudo bem, de modo mais reativo, haverá partidas nas quais a seleção precisará se impor, precisará ter a bola, desconstruir um bloco baixo, desmontar um bloco baixo e também pressionar alto a construção do adversário. Bom, o saldo do amistoso de ontem é um saldo positivo, em que o Danilo se saiu muito bem para conquistar uma vaga na Copa do Mundo, o Danilo do meio-campo, tá? Não o Danilo da defesa, que segundo Carlo Ancelotti já tem a cadeira cativa pela liderança que exerce sobre esses jogadores. Eu discordo. Bem, e o Endrick é a grande peça de interrogação, ponto do quebra-cabeça que o Carlo Ancelotti precisará encaixar na lista de 9 convocados para a Copa. O Endrick é um jogador do qual o Brasil não pode fazer-se a menos. O Brasil não pode se privar de um jogador como o Endrick. E o Ancelotti não parece muito intencionado a convocá-lo, parece muito reticente a fazê-lo. E aí não tem nenhuma relação com a penalidade que o técnico italiano atribuiu à cobrança de Igor Thiago, mas sim as poucas chances que dá a Endrick e a própria retórica segundo a qual o atacante do Lyon seria um jogador mais preponderante no ciclo 2026-2030. Para mim, o Endrick, por talento, por perfil, por personalidade, é um jogador que será muito útil à seleção brasileira na Copa do Mundo, nessa ótica de ter a capacidade de, sem baixar o nível, agregando características diferentes, trocar o quarteto ofensivo, os 4 homens de frente no segundo tempo, para renovar o fôlego e ter capacidade de contra-ataque. Bom, o Brasil venceu a Croácia, 3-1, não tirou o trauma da Copa do Mundo de 2022, mas bateu uma seleção europeia ali de segundo escalão, depois da derrota para a França, era um sinal que se aguardava. Muito por corrigir, mas nessa partida, a diferença da primeira, o Brasil tem notícias positivas, deu passos para frente e tem uma base de algumas indicações para construir a sua lista final em rumo ao Hexa ou em busca do Hexa em 2026.